Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Isabela e vou estar ministrando para vocês, a partir de agora, a disciplina de Biologia por conta de algumas modificações que tiveram que ser feitas, tá bem? Mas eu vou dar continuidade ao conteúdo que vocês já estavam vendo com a professora Alice, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos. Vai ser uma aula rápida, tá? E eu espero que vocês façam a atividade de verdade para conseguir entender esse conteúdo, que é importante, tá, gente? Então, vamos lá. O que é essa classificação dos seres vivos, né? A classificação dos seres vivos também pode ser chamada de taxonomia, tá? Então, taxonomia é o ramo da biologia que é dedicada à organização e classificação dos seres vivos, né? Porque antigamente não se tinha muito bem essa organização, essa classificação de uma forma melhor, vamos dizer assim, né? Antes se classificava de uma forma muito do jeito que visse, né? Tipo, os que estão voando que são um tipo, os que estão parados são outro tipo. Então, não tinha muito bem, assim, uma forma de classificar que levasse em conta a evolução, que é o que a gente faz hoje em dia, né? E a semelhança. Olha só, a taxonomia, isso é uma coisa muito importante que confunde muito, gente. A taxonomia, ela é diferente da sistemática, tá bem? Sistemática e taxonomia são coisas diferentes. Por quê? Porque a taxonomia, ela vai classificar, né? Ela classifica os seres vivos. A sistemática, você vai entender o porquê que aquele ser vivo está naquela classificação. Entendeu? Então, a taxonomia vai ser utilizada para classificar. A sistemática, eu vou estudar aquele grupo, eu vou entender as características daquele grupo, vou entender por que aquele grupo faz parte daquela classificação. Então, olha só, o ramo da biologia dedicado ao estudo da biodiversidade, né, por um sistema comparativo que engloba dados da taxonomia, né, entendeu? As características que faz com que ele pertença àquele grupo, e da biologia evolutiva, né, dentro da evolução, quem que é aquele organismo, como que é, quais são as características que ele se adaptou. Então, isso é a sistemática. A gente tem matérias na faculdade, tipo sistemática de algas, sistemática de fanerógamo, que é da botânica, né, então, assim, é o estudo daquele grupo, tá, então, a taxonomia, só relembrando, tá, gente, a taxonomia é o que faz a classificação desses seres vivos. Então, para que serve essa taxonomia, né? Ela facilita no estudo científico e biológico, né? Ela é importante para a gente compreender tanto a evolução desses organismos, como que esses organismos funcionam. Pensa só comigo, você tem ali, porque a gente pensa na taxonomia, e a gente fala de seres vivos, e isso vai, pelo menos assim, particularmente eu tenho essa sensação de que fica parecendo que a gente está falando de animais o tempo todo, e não é. Tem que pensar em seres vivos no geral, então a gente está falando de fungos, a gente está falando de bactérias, a gente está falando de plantas. Então pensa comigo, você tem ali um grupo de plantas, e aí você fez a taxonomia dessa planta, você olhou qual que era a espécie dessa planta, e que ela faz parte de um gênero, e aí você viu outra planta que faz parte desse mesmo gênero. Logo, você percebe que tem algumas substâncias que vão fazer parte daquele gênero, entende? Então, é importante, além disso, para outras tecnologias, né, para medicina, para a gente conseguir pesquisar em relação a remédios, a reações. Então, assim, ela serve para várias questões, porque ela consegue organizar os grupos, tá? E separar esses grupos para a gente conseguir entender o funcionamento desses organismos melhor. Ok. Esse cara aqui é o Linneu, né? Esse aqui é o nome dele, mas a gente chama ele de Linneu de uma forma mais brasileirada mesmo, né? E ele criou esse método, né, de classificação dos seres vivos lá no século XVIII, onde ele projeta, né, um modelo muito melhor do que os que tinham anteriormente, né? Então ele projeta esse modelo através do sistema natural.
E ele acreditava no princípio da imutabilidade. Engraçado porque é um cara que, quando você pensa que ele é um pesquisador biólogo, porque um cara que faz isso, ele é um pesquisador biólogo, né? Você pensa que ele não vai acreditar nisso hoje em dia. Mas antigamente, a gente não tinha a mesma quantidade de informações, né, que a gente tem hoje, e tanto conhecimento quanto a gente tem hoje. Então, a igreja era muito forte, e as pessoas realmente acreditavam que os seres tinham simplesmente aparecido, Deus tinha simplesmente, criei o leão, olha, criei o ser humano, criei que é a formiga. Então, e esses seres nunca se modificaram, eles nunca mudaram, e sempre foi isso, lindo e maravilhoso. O povo acreditava nisso. Então, ele só queria realmente organizar, né? Entender melhor. Por quê? Porque ele acreditava que o grupo de seres vivos, eles eram semelhantes a um tipo ideal. Então, tinha um tipo ideal, tipo assim, Deus pensa em um tipo ideal de ser vivo. Aí ele foi lá e criou vários seres vivos, entendeu? Então, é baseado num tipo ideal de ser vivo. E ele queria dividir esses seres vivos numa classificação mais organizada, para entender melhor isso, né? Ele era um cara que acreditava que os seres vivos não mudavam, né? Que eles foram criados de uma forma e continuaram para sempre naquela mesma forma. Ok. E a taxonomia, como é que ela é organizada, então? Ela tem categorias hierárquicas de classificação, que é o famoso reficofage. Se você não conhece o reficofage, vai conhecer agora. Reficofage é as siglas, né, de todas as categorias juntas de uma forma para a gente conseguir lembrar. Então, foi criado o tal do reficofage e isso ficou muito forte. Beleza. Então, a gente tem aqui reficofage. O que é o reficofage? O reficofage é o reino, olha aqui. Aqui tá as letrinhas que fazem parte dessa sigla que a gente criou para lembrar, né, das categorias. Então, aqui, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Qual que é, então, a categoria que é mais específica? É a espécie. Professora, tem só espécie? Acaba na espécie? Então, a espécie é, tipo, o mais específico que tem? Não, a gente tem também subespécies, subordem, subgênero. Então, assim, tem sub para essas categorias aqui, né? Porém, a gente tem até a subespécie, tá? Um exemplo que eu dou para vocês é a gente. Nós somos Homo sapiens sapiens, então a gente chama subespécie, tá? Então, não a gente faz parte da espécie Homo sapiens, mas nós somos Homo sapiens sapiens, que significa o homem que sabe que sabe. Então, a gente tem mais uma categoria nova, né, que não faz parte desse reficofage, mas que fica fácil de você lembrar. Se você lembrar do reficofage, é só você colocar uma acima do reino, né? O reino é mais amplo, né, que a gente tem o reino das plantas, os fungos, protozoários, e aí aqui a gente tem o domínio, que é além desse reino, então ele abrange mais ainda. E aí você vai pensando o quê? A espécie está dentro de gênero, que está dentro de família, que está dentro de ordem e assim por diante. Então, o menorzinho é a espécie, tá? Então, como é que a gente escreve essa espécie? Porque com certeza você já viu falar, ou já viu mesmo o nome de espécies, né, diferentes. E esses nomes, eles têm uma forma, a regra de escrever ele, tá? Lembrando que os nomes mais antigos, eles são na nomenclatura em latim, tá? Isso já é uma coisa que está sendo mudada, né? Apesar que latim é uma língua morta, que isso quer dizer que ela não está mudando, né? Ela não está em constante mudança, igual, por exemplo, o português, que está em constante mudança, né? Toda hora acrescenta alguma coisa. No latim, não, é uma língua morta. Então, Linneu preferiu fazer através do latim, tanto que depois ele latinizou o nome dele também, colocou o nome dele em latim também. E aí, então, esses nomes em latim está sendo modificado agora para inglês. Sim, o nome científico está
nesse trâmite aí. Então, vamos lá. Quais são as regras para a gente escrever o nome da espécie? O nome da espécie, ele sempre vai ser duplo, tá? Nunca vai ser uma palavra só, sempre vão ser duas palavras. E ele sempre vai ser escrito de uma forma que demonstre que ele é um nome de espécie. Ou ele vai estar em itálico, que é o que normalmente acontece, ou ele vai estar sublinhado. Por exemplo, você quer escrever o nome da espécie no caderno. Você não vai conseguir escrever em itálico, então você sublinha esse nome, tá? A primeira palavra, ela sempre vem com a primeira letra maiúscula. E a segunda palavra vem completamente minúscula, tá? Então, a gente vai ver aqui todas essas características. Eu coloquei aqui a espécie Homo sapiens, né, que é a nossa espécie. E aqui a gente tem Homo sapiens. Olha só, o Homo é a primeira palavra, vem com H maiúsculo, e o S é minúsculo, né? A segunda palavra é toda minúscula. E aí você fala para mim, professora, mas Homo é o gênero. Sim, só que quando eu falo aqui na espécie, eu não posso dizer que essa palavra aqui é o gênero, tá? Então, a gente chama isso de epíteto. Esse aqui é o epíteto genérico, que é a mesma palavra que é utilizada para o gênero. Então, nós temos o gênero e que é mais genérico, né? E aí a gente tem o epíteto específico, né, que é da espécie mesmo. Então, você vai ter aqui um epíteto genérico mais um epíteto específico, trazendo o nome da espécie para você. Então, sempre vão ser duas palavras. Aqui você nunca pode chamar de gênero, tá? Só se for só o gênero mesmo. Mas quando tiver espécie, você não fala, a espécie é o nome do gênero mais a espécie. Não, não é assim que funciona. O nome da espécie sempre vão ser duas palavras, onde a primeira é o epíteto genérico, que é a palavra mais genérica, mais abrangente, e a segunda é o epíteto específico, que vai especificar exatamente quem que é aquele ser, tá? Então, é basicamente isso, as regras da nomenclatura e a taxonomia. É claro que aprofunda muito mais, né, do que isso, mas a gente vai falar só sobre isso por enquanto, tá, pessoal? Então, é isso. Essas aqui são as atividades, coloquei 4 questões para vocês, onde a primeira é qual a diferença entre a taxonomia e a sistemática, que eu falei lá no começo? Quais são as regras para escrever o nome da espécie de um ser vivo? Que é o que eu falei agora, né? Como é que você escreve? Quais são essas regras para escrever essa espécie? Qual o nome científico do ser humano? Não é Homo sapiens, né? E eu tô querendo dizer da gente. Então, nós somos seres humanos. Qual que é a nossa espécie, subespécie? E por que ele é diferente, né? Porque tem um nome a mais. Que nome a mais é esse? Número 4. Pesquise e escreva aqui o nome científico de uma espécie diferente da que usei no exemplo. Então, eu usei no exemplo a espécie do homem. E aí eu quero que você pesquise o nome da espécie de um outro ser vivo. Sei lá, eu quero ver como é que é o cachorro. Qual que é a espécie do cachorro, então? Então, a espécie do cachorro, você vai lá pesquisar na internet e vai aparecer para você. Você vai ter que escrever no seu caderno e escrever lá no fórum com essas regras que eu coloquei da espécie, tá? Eu vou estar olhando para vocês. Outra coisa. Eu costumo estar olhando o fórum e aí, normalmente, eu vou estar fazendo algumas correções lá no próprio fórum. E aí, eu vou estar mandando mensagem no grupo falando para vocês que eu fiz correção, vocês dão uma olhadinha lá, tá? E façam atividade no fórum, façam no caderno, põe a foto no portfólio no dia, porque eu vou estar olhando no dia, tá? Essas atividades. Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo, pode falar comigo. Se eu demorar um pouquinho, é só porque eu estou respondendo outros alunos, tá, pessoal? Então, se você fez alguma pergunta, espera só um pouquinho que eu vou te responder, tá? Não fica com dúvida, tá? Por favor, me procure. Eu vou estar disponível para vocês até às 5 horas da tarde para estar tirando dúvidas de vocês, tá bem? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Foi bem simples e rápida mesmo essa aula. E tenham um ótimo dia de atividades e até a próxima aula, tá? Então, é isso. Tchau, tchau, galera.